Você quer se firmar numa verdade bíblica? Você quer se aprofundar numa verdade bíblica? Comece estudando essa verdade pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é apenas o livro da história do começo do mundo. O livro de Gênesis é também a base de todas as nossas doutrinas. Se você quiser estudar sobre a Trindade, comece por Gênesis. Se você quiser estudar sobre a salvação, o plano da salvação, comece por Gênesis. Se você quiser estudar sobre a doutrina do santuário, comece por Gênesis. Tudo que nós cremos, meus irmãos, todas as doutrinas, elas têm como base o livro de Gênesis, inclusive mordomia cristã. Então, se você quiser estudar a base da mordomia cristã, você tem que começar pelo livro de Gênesis. Abra sua Bíblia, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Se você quiser ler a Bíblia e descobrir qual é a mensagem central daquilo que você está lendo, você deve procurar a palavra que mais se repete. Os judeus, quando eles escrevem, para enfatizar alguma coisa, eles repetem. Na língua hebraica, eles não usam o superlativo. Então, por exemplo, quando eles querem dizer que Deus é muito santo, eles dizem: Deus é santo, santo, santo. Porque quando eles repetem, eles estão enfatizando. Sempre que você lê um capítulo da Bíblia, procure a palavra que mais se repete. Se você descobrir a palavra que mais se repete, você vai descobrir qual é o objetivo daquilo que foi escrito. Por exemplo, João 17, o primeiro sermão meu dessa manhã. O que é que Jesus repete várias vezes? A unidade. Isso quer dizer que se ele repetiu muito, é porque ele quer enfatizar aquilo. Porque na cabeça judaica, na literatura judaica, quando eles repetem, eles estão o quê? Enfatizando. Olha para o texto bíblico. Nessa passagem que nós lemos, qual é a palavra que mais se repete? Procura aí. Qual é a palavra que mais se repete? Qual é a palavra que mais se repete aí? Alguém já falou aí? A palavra todo e toda, todo e toda.
mais de 15 vezes, Deus está dizendo assim: eu criei quantas árvores? Eu criei quantos peixes? Eu criei quantos répteis? Eu criei quantas frutas? Eu criei e me pertence. Só que eu, o Senhor Deus, decidi dar quantas dessas coisas para Adão e Eva? Quantas árvores Deus deu para Adão e Eva nesse verso? Adão e Eva deveriam dominar sobre quantos animais? Quantas frutas? Então Deus era dono de quanto? Mas Ele decidiu dar quanto para Adão e Eva? Tudo. Adão e Eva poderiam se considerar os donos do planeta, porque o Criador do planeta havia dado para eles. Eles eram donos de quanto, meus irmãos? De tudo. Aí você tem que fazer uma pergunta: como é que alguém é capaz de ser dono de tudo e viver em paz? Você consegue imaginar Adão e Eva brigando antes do pecado por alguma coisa? Você consegue imaginar Eva dizendo assim: não, senhor Adão, aquele passarinho ali Deus deu foi para mim, não foi para você não. Adão e Eva eram donos de tudo, mas eles viviam como? Em paz. A pergunta é: como é que alguém pode ser dono de tudo e viver em paz? Se nós, que somos donos de tão pouquinho, somos tão confusentos, imagina se você fosse dono de tudo. E Adão e Eva eram donos de tudo, mas viviam como? Então, se alguém perguntasse para você: vem cá, como é que Adão viveu em paz, sendo dono de tudo? A resposta é o verso 26. Eles eram a imagem e semelhança de quem? Então pensa comigo. Quando você é a imagem e semelhança de Deus, você é capaz de ser dono de tudo e viver em paz. Então, se alguém perguntar qual é o segredo para Adão e Eva serem donos de tudo e não brigarem, qual é o segredo? Ser a imagem e semelhança de Deus. Se você for a imagem e semelhança de Deus, você é capaz de ser dono do planeta inteiro sozinho e viver em paz. Agora, essa é a explicação da Bíblia. Mas o livro História da Redenção, leia esse livro. No livro História da Redenção, Ellen White diz que Satanás começou a espalhar no universo outra explicação. Satanás começou a dizer assim: eu sei porque Adão e Eva vivem em paz. Não é por isso que está escrito aí na Bíblia, não. Satanás começou a dizer assim: Adão e Eva vivem em paz porque Deus criou Adão e Eva obrigados a fazer a vontade de Deus. Eles são escravos de Deus. Eles são escravos do bem. Eles não têm a possibilidade de discordar de Deus. Aí é muito fácil viver em paz. Porque você só pode fazer o que Deus quer, você só pode fazer o que Deus manda. Eles não têm liberdade, eles são escravos. Isso é verdade? Você sabe que não, mas naquele momento o universo não sabia. E para provar que Satanás estava mentindo, aconteceu o que está no capítulo 2, verso 16. Gênesis 2, 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás como? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Gênesis 1. Eles podiam comer de quantas árvores? Poderiam tocar em quantas árvores? Poderiam fazer piquenique embaixo de quantas árvores? Em Gênesis 2, era todas menos uma. O livro História da Redenção diz que Deus não ia deixar aquela árvore para sempre. Era só por um período para provar que Satanás estava mentindo. Que Adão e Eva podiam discordar de Deus. Que Adão e Eva podiam fazer o que Deus não queria. E naquele momento, o que é que Deus não queria? Que eles tocassem na árvore. Agora, irmãos, veja que prova tão fácil. Porque imagine quantos milhares de árvores existiam naquele jardim. Eles podiam comer de todas, poderiam tocar no fruto de todas, menos quantas? Mas nós conhecemos a tragédia do capítulo 3, verso 1.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, Eva? Respondeu Eva: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto desta árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse para Eva: Eva, é mentira de Deus, Eva, é mentira de Deus. É certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Pastor, o que é que essa história toda tem a ver comigo? Presta bem atenção em nome de Jesus. O tempo mudou, mas o método que Satanás usa para destruir a sua vida, o argumento que ele usa para destruir a sua vida, ele não mudou. Satanás mudou um monte de maldade ao longo do tempo. Uma única coisa ele não mudou: o argumento que ele usa para destruir a mim e a você é o mesmo que ele usou para Eva. Qual era o argumento aqui? O argumento era o seguinte: Eva, não adianta ter todas as árvores do jardim se você não tiver essa. Não adianta de nada. Não adianta comer de todos os frutos do jardim se você não comer esse. Em outras palavras, Eva, o que Deus te deu no jardim não é suficiente. Você só vai ser feliz quando você tiver o que Deus não te deu. O que Deus deu não basta. O que Deus deu não completa. O que Deus deu não satisfaz. Agora, quando você tiver tudo, inclusive o que Deus disse que você não deveria ter, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser completa. Irmãos, o argumento hoje é o mesmo. Quer ver? Há 18 anos atrás, Deus me deu uma esposa. O nome dela é Gleice, uma mulher de Deus. Deus disse assim: olha, você vai ser feliz com Gleice. Você vai ser completo com Gleice. Sexualmente você vai ser satisfeito com Gleice. Aí sabe o que é que Satanás diz todo dia para o homem casado? É mentira de Deus. Você só vai ser completo se você tiver aquela outra mulher que não é sua esposa. O que Deus deu não basta. O que Deus deu não satisfaz não. O que Deus deu não completa não. Agora, quando você tiver o que Deus não deu, aí você vai ser completo. É o mesmo argumento, o mesmo. O que Deus deu não basta. O que Deus deu não é suficiente. Você tem que ter tudo, inclusive o que Deus disse que você não deveria ter. Deus nos dá a semana. Aí Deus diz assim: olha, pode trabalhar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas tem um dia na semana que eu não quero que você toque. Que dia é esse? Aí Satanás diz: é mentira de Deus. Você só vai passar na prova na faculdade se você tocar no sábado e for fazer a prova no sábado. Se você não tocar no sábado, você vai ser reprovado, você vai perder o emprego, você vai passar fome. O argumento é o mesmo. Não adianta ter os 6 dias. Você só vai ser próspero se tiver quanto? Tudo. Deus diz assim: eu vou te dar o teu sustento. Sou eu quem dou. Sou eu quem te dou vida, capacidade e força para trabalhar. E quando você receber o seu dinheiro, tem uma parte dele que eu não quero que você toque. A Bíblia chama essa parte de quê? Dízimos e... Sabe o que é que Satanás diz todo mês para você? É mentira de Deus. Você só vai conseguir sair do aperto se você usar o dízimo. Você só vai conseguir prosperar se você usar o dízimo e a oferta. O que Deus deu não basta. Você tem que ter quanto? Tudo, inclusive o que Deus não deu. O plano de Satanás, meus irmãos, era o seguinte: eu vou tentar Adão e Eva. Se eles caírem, aí não tem saída para Deus. Na cabeça de Satanás, se Adão e Eva caíssem e Deus destruísse Adão e Eva, ele ia dizer: está vendo bem que eu disse? É só não sair da programação de Deus, é só discordar de Deus, que é o que ele faz, ele destrói. Eu não falei que ele era injusto? Aí está provado que ele é injusto. Por outro lado, Satanás pensou: se Deus passar a mão na cabeça de Satanás, de Adão e Eva, e disser: não tem nada não, foi só uma fruta, aí eu vou levantar a mão e vou dizer: peraí, se passar a mão na cabeça deles, tem que passar na minha e dos anjos também que caímos. Então, para Satanás, Deus não tinha saída. Ou ele ia destruir e servia para Satanás, ou Deus ia passar a mão na cabeça e também servia para Satanás. O que Satanás não sabia
era da maravilhosa graça de Deus. Um dos versículos mais lindos da Bíblia é Gênesis 3:21. Olha o que diz Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. O que Satanás não sabia é que Deus ia colocar em execução um plano que já estava feito antes da fundação do mundo. Então, se você quiser descobrir o que é o plano da salvação, você tem que entender 3 coisas. Primeiro, você é pecador, eu sou pecador. Se você não entender isso, você nunca vai entender o plano da salvação. Você é pecador e merece a condenação eterna. Segundo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus para pagar o preço do pecado. E terceiro, esse Jesus que morreu vai voltar para nos levar de volta para o céu, para sermos donos de tudo de novo que o pecado nos tirou. Então Gênesis 1, meu irmão, não é a história de Adão e Eva. Gênesis 1 é a história da sua família quando voltar para o céu. Quando você e sua família voltar para o céu, vocês vão ser dono de tudo de novo. Todas as árvores, todas as plantas, toda a vida, toda a felicidade, toda a paz. O que Satanás tirou, Jesus está voltando para fazer o quê? Devolver. E quando a nova terra estiver aqui, nós seremos donos de quanto? Quantas árvores? Quanta planta? Quanta paz? Então a pergunta é: quantos querem dizer essa manhã, Senhor, eu quero voltar para o céu, para ser dono de tudo de novo? Amém? Você tem certeza disso? Então você tem um problema. Porque eu comecei o sermão dizendo que você só é dono de ser capaz de tudo, você só é capaz de ser dono de tudo, se você for a imagem e semelhança de Deus. Se Jesus voltar hoje, meu irmão, e devolver tudo de novo para você, com o coração egoísta que eu e você ainda temos, a gente vai causar a maior confusão no céu. Quando a gente entrar na porta do céu e ver aquela rua de ouro, com o coração egoísta que nós ainda temos, a gente vai procurar uma picareta, tentar arrancar os pedaços de ouro, botar no saco e procurar onde vender. Porque é isso que um coração egoísta faz quando é dono de tudo. Se Jesus voltar hoje, com o coração egoísta que ainda temos, quando o anjo der a harpa de ouro, você vai dizer: não, não quero essa aqui não, está desafinado, eu quero a do meu vizinho, que está melhor do que a minha. Quando o anjo disser assim: seja bem-vindo, está aqui a sua casa, você vai dizer: não, a do vizinho tem um quintal maior, eu quero a dele, não quero a minha não, porque que o quintal dele é maior do que a minha? Então, se você quer voltar para o céu para ser dono de tudo, você está com um problema. E eu também. O nosso coração ainda é egoísta. Ô pastor, vem cá. Mas quando Jesus voltar, Ele não vai nos transformar num abrir e fechar de olhos? Vai, de um monte de mazelas, menos do egoísmo. Quer ver? Ellen White diz assim: não pode entrar no céu ninguém. Quantos? Ninguém são quantos? Ninguém. Cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. Ninguém que está fedendo a egoísmo vai poder entrar no céu. E tem um monte de egoísta fedorento, não tem? Outro dia, eu vi uma história de um casal que não conseguia ter filhos nos Estados Unidos, e eles colocaram no jornal um anúncio dizendo que se alguém estava grávida e que era carente, que procurasse eles em tal endereço, que eles iam dar toda a ajuda para a criança. Uma jovem grávida, muito carente, foi lá no endereço. Quando chegou lá, esse casal abriu a barriga dela, tirou o bebê, deixou ela morta e levou o bebê para eles. Olha que egoísta fedorento. Porque você não consegue ter filho, você matar uma mulher para pegar o filho dela. Isso é um egoísta fedorento. Mas eu conheço um monte de egoísta perfumado. Eu conheço um egoísta perfumado que está na frente de você segurando o microfone. Um dia no sábado pela manhã, eu sou pastor,
Preciso chegar na hora na classe dos professores, e minha esposa nada de sair para entrar no carro. E eu comecei a buzinar, comecei a falar de maneira ríspida com ela, reclamar com ela. O que eu não me liguei é que minha esposa fechou a janela, viu se o gás estava desligado, foi terminar de arrumar os meninos, mas eu, um egoísta perfumado, estava prontinho para ir para a igreja pregar. Sabe o que é isso? Isso é um egoísta perfumado. E tem um monte de egoísta perfumado brigando na comissão da igreja. Tem um monte de egoísta perfumado pregando no sábado de manhã e batendo na esposa à tarde. Tem um monte de egoísta perfumado passando a lição da escola sabatina e à noite sendo infiel nos negócios. E nenhum egoísta, nem perfumado, nem fedorento, vai poder entrar no céu. Então, antes de você dizer, eu quero voltar para o céu, para ser dono de tudo, você tem que dizer, mas Deus, eu estou com um problema. Eu sou egoísta. Sabe o que Ellen White diz? A mancha da praga do egoísmo é tão contagiosa como a lepra. E os que entrarem nas cortes celestiais precisam estar purificados de todo o vestígio dessa praga. Antes de você entrar na porta de pérola do céu, o que é que tem que acontecer em você? Antes de entrar lá, Deus tem que te ajudar a vencer o egoísmo onde? Olha essa outra citação. Muitos estão enganando a si mesmos. Por que tem muita gente se enganando? Porque estão pensando que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender dos nossos defeitos de caráter, onde? E pela graça de Cristo, precisamos vencê-los quando? Enquanto dura o tempo da graça. Enquanto dura o tempo da graça. Deixa eu te dizer uma coisa para ninguém ficar com dúvida. Esses textos não estão dizendo, como os perfeccionistas dizem, que antes de Jesus voltar você vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Até a trombeta soar e você ser glorificado. Mas os seus defeitos de caráter, o fedor do egoísmo tem que ser arrancado aqui, senão você não vai poder ter tudo lá. E aí? Entenda uma coisa. O pior, do pior que o pecado fez em mim e em você, foi nos tornar egoístas. É o egoísmo que está destruindo o seu casamento. O egoísmo está destruindo a sua família. O egoísmo está destruindo a sua igreja. Mas o pior que o egoísmo está fazendo é estar nos tirando a possibilidade de voltar para o céu para ser dono de tudo de novo. A base, meus irmãos, de todos os nossos pecados é a mesma, é o egoísmo. Ellen White diz assim, o egoísmo constitui a base do pecado. Quer ver? Por que é que um homem ou uma mulher adultera? Um homem ou uma mulher adulteram porque ele pensa assim, eu estou sentindo desejo sexual. Eu não quero nem saber o que Deus vai sentir. Eu não quero nem saber o que minha esposa vai sentir. Eu não quero nem saber o que a igreja vai sentir. Eu não quero nem saber o que os meus filhos vão sentir. Eu só quero me satisfazer. Aí adultera. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. Por que é que nós mentimos? Nós mentimos porque nos encontramos numa situação difícil. Aí pensamos assim, se eu falar a verdade eu me dou mal. Mas se eu mentir, eu escapo. Então não quero nem saber quem vai se dar mal, contanto que eu escape. Aí vai lá e mente. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. Porque o egoísmo é a base de todos os nossos pecados. Um dia eu conversei com um casal que estava querendo separar. Eu ouvi eles 15 minutos. E eu disse, o problema de vocês é egoísmo. E ele não gostou. Porque ninguém gosta, né? E ele disse, não, pastor, nosso problema não é egoísmo, não. O nosso problema é que nós precisamos de uma nova lua de mel. Juntaram dinheiro, foram para Nova York, passaram 20 dias lindos em Nova York, mas voltaram para briga e divórcio. Estão divorciados hoje. Porque não adianta mudar o teu casamento de terreno. Tem que mudar a semente do teu coração. Não, pastor, o meu problema não é o meu egoísmo, não. O problema é essa mulher que eu estou casado com ela. Então vou deixar essa mulher, vou casar com outra.
As estatísticas dizem que 50% dos casamentos estão acabando em divórcio, 70% dos segundos casamentos estão acabando em divórcio e quase 90% dos terceiros casamentos estão acabando em divórcio. Sabe o que essa estatística prova? Que não adianta mudar o teu casamento de terreno. Você pode casar 50 vezes. Se você for egoísta, você vai destruir os 50 casamentos. Não adianta mudar de terreno. Tem que mudar o quê? A semente. Então, antes de levantar a mão e dizer, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo, você tem que se colocar de joelho e dizer, Santo Deus, mas antes tem que acontecer alguma coisa. Eu preciso de ajuda para vencer o quê? E Deus tem um método para arrancar o egoísmo do seu coração. Aqui está a boa notícia de hoje, a maravilhosa notícia de hoje. O método de Deus para o egoísmo ser derrotado, deixa eu te explicar qual é. A maneira de Deus arrancar o egoísmo do teu coração é te dar coisas para você cuidar, para Ele, e dependendo de como você cuida dessas coisas, Ele vai arrancando o egoísmo do seu coração. Por exemplo, a Bíblia diz que o corpo que você tem não pertence a você, ele é um dom de Deus e é o templo de quem? Do Espírito Santo. Então deixa eu dizer como é que funciona. Você está em frente a uma mesa cheia de comida. Aí você pensa assim, se o corpo fosse meu, eu ia comer essa comida todinha aqui, ia comer até a tampa da panela. Mas o corpo não é meu. Então eu não vou me alimentar do jeito que eu gosto. Eu vou começar a me alimentar do jeito que agrada a Deus. Irmão, quando você toma a decisão de cuidar do seu corpo do jeito que agrada a Deus, não tem nada a ver com engordar ou emagrecer, com ter ou não ter diabetes, tem a ver com que você está deixando de ser egoísta, porque você está deixando de fazer só o que você quer, e está começando a fazer o que Deus quer, e Deus vai arrancando o quê? O egoísmo. Todo dia eu faço atividade física, todo dia eu procuro fazer atividade física, mas meu irmão, eu não faço atividade física porque eu gosto mesmo é de dormir, e eu queria ficar dormindo, mas quando eu me levanto para fazer atividade física, sabe o que é que eu estou dizendo? Deus, se essa carcaça fosse minha, eu estava dormindo, mas pertence ao Senhor, então eu vou fazer o que te agrada com ela, eu vou fazer atividade física. Deus deu para você o tempo, é um presente de Deus. Aí você volta para casa hoje à tarde e diz assim, eu passei o dia inteiro hoje naquele encontro, eu vou passar a noite inteira no Netflix assistindo aqui. Aí você diz, Deus, mas o tempo não é meu. Se fosse meu, eu ia passar a noite no Netflix, mas o tempo é teu, então eu não vou usar o tempo do jeito que eu quero. Então hoje eu não vou assistir o Netflix, vou dormir mais cedo, para amanhã acordar de madrugada para começar o dia na tua presença. Quando você toma essa decisão, meu irmão, o egoísmo está sendo arrancado, porque você não está usando o tempo do jeito que você quer, você está usando o tempo do jeito que quem quer? Deus. Você recebe o seu salário no final do mês, aí você pensa assim, se esse dinheiro fosse meu, eu ia estourar esse dinheiro todo, ia pagar a dívida antiga, ia fazer dívida nova, mas o dinheiro não é meu, então eu não posso usar do jeito que eu quero, eu vou usar do jeito que Deus quer, então eu vou começar devolvendo o dízimo e a oferta. Entenda uma coisa, se você acha que a finalidade do teu dízimo é pagar pastor e sustentar a igreja, você aprendeu errado. A fidelidade do teu dízimo e da tua oferta é transformar o teu coração e fazer você deixar de ser egoísta. Agora, o uso do dízimo, esse sim, é pagar pastor e manter a igreja. Mas a finalidade do dízimo não é essa. A finalidade do dízimo é você deixar de ser egoísta e fazer do jeito que o Deus quer e não do jeito que você quer. Quer ver? Olha essa citação. O sistema de dízimos desenvolveria o quê? Então, o sistema de devolução de dízimo é para manter a igreja, é isso? É para pagar pastor, é isso? O sistema de dízimos é para transformar, desenvolver o teu caráter e manifestar o verdadeiro estado do seu coração. Dependendo de como você cuida do seu tempo, dos seus bens, do seu corpo, Deus está arrancando, sabe por quê? Porque nós estamos num período de prova nessa terra, meus irmãos. Jesus falou de outra
com outras palavras, mas ele falou a mesma coisa quando ele disse assim: seja fiel no pouco, que sobre o muito. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo assim: Josanã, nessa terra eu vou te dar um corpo que, na melhor das hipóteses, vai viver 100 anos. Me honre com esse corpo de 100 anos, porque quando você chegar na minha casa, você não vai receber um corpo de 100 anos, você vai receber um corpo eterno. Mas se você é incapaz, criatura, se você é incapaz de honrar a Deus com um corpo que vai durar 80 anos, como é que você quer cuidar de um corpo eterno no céu? Jesus está dizendo: seja fiel no pouco, que quando eu voltar eu vou te dar o quê? Eu vou te dar muito. Seja fiel, honre a Deus com o seu tempo de 24 horas, porque quando você voltar para o céu, o seu tempo não vai ser mais medido de 24 horas em 24 horas, mas de eternidade em eternidade. Mas se num dia de 24 horas, você diz: não, hoje não deu tempo de fazer o culto com minha família, hoje não dá tempo de orar, hoje não dá tempo de ler a Bíblia. Se você é incapaz de honrar a Deus com 24 horas, como é que você quer cuidar da eternidade? Seja fiel no pouco, que Jesus vai voltar e vai te dar o quanto? Se você é incapaz de honrar a Deus com alguns míseros reais, eu não sei quem é a pessoa mais rica desse auditório, mas eu sei que a sua riqueza, comparado ao que Deus está preparando no céu, não vale nada. Então Deus está dizendo assim: me honre com os seus míseros reais, porque quando você chegar na minha casa, a cidade que você vai morar, a rua vai ser de ouro e as paredes vão ser de pedras preciosas. Mas se você é incapaz de me honrar com alguns poucos salários mínimos, como é que você quer me honrar quando for cuidar de uma cidade de ouro e de uma parede de pedra preciosa? Seja fiel no pouco, porque Jesus está voltando para nos dar quanto? Tudo, o muito. Ellen White diz assim: nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs em quê? Em prova neste mundo, para determinar nossa aptidão para onde? Então sabe o que está acontecendo com você? Quando você sair de casa dizendo: hoje não dá tempo fazer o culto com minha família, hoje não dá tempo orar e ler a Bíblia, você está dizendo: Deus não coloca a eternidade na minha mão, porque se o Senhor colocar a eternidade na minha mão, eu vou causar maior confusão aí. Quando você só come o que você quer, só assiste o que você quer, só acessa o que você quer, sabe o que é que você está dizendo? Deus não coloca um corpo eterno na minha mão, porque se o Senhor me colocar um corpo eterno, eu vou causar maior confusão. Então eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Deus, eu sou egoísta, mas eu quero voltar para o céu, para ser dono de quanto? Último versículo dessa manhã e uma história para concluirmos. Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 está dizendo quem vai ser salvo. Quem serão os vitoriosos? Tem duas características, os vitoriosos em Apocalipse 12, 11. Primeiro, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, confiaram na salvação pela graça. Segunda característica dos que serão salvos, são aqueles que deram seu testemunho e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Quem vai ser salvo, segundo Apocalipse 12, 11? É quem parou de amar a própria vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós amamos demais a nossa própria vida. Nós amamos comer o que nos agrada e dormir na hora que nos agrada, acordar quando nos agrada, acessar o que nos agrada. Sabe quem vai ser salvo? Quem parou de amar a própria vida e começou a amar a vida que Deus tinha para ele. E a vida que Deus tem para você tem menos Netflix. A vida que Deus tem para você tem mais saúde, mais atividade física. A vida que Deus tem para você tem mais joelho no chão, mais Bíblia aberta. Mas nós estamos nos autodestruindo, fazendo só o que a gente quer. Pronto, Senhor, está aqui. 4 horas por semana, no sábado de manhã. É isso que o Senhor quer? Está aqui. Eu tive o privilégio,
de alguns meses atrás, ouvir um missionário chamado Wes Stanford. Ele era um missionário da América do Norte, que o trabalho dele era visitar um país chamado Etiópia. Etiópia é um país na África que passou 17 anos sobre um regime que fechou todas as igrejas, lacrou as igrejas, queimou bíblias, proibiu culto, proibiu pregação. E os irmãos da Etiópia se encontravam escondidos nas catatumbas, nos cemitérios, nas florestas, nas cavernas. E esse missionário viajava sempre para a Etiópia, para de maneira clandestina encontrar esses irmãos e tentar fortalecer a fé desses irmãos. E ele disse que um dia ele estava numa cidade no sul da Etiópia chamada Sodo. E lá ele conheceu um pastor etíope chamado Tadessa Assad, um homem de Deus. A especialidade desse pastor era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor Tadessa ia pregar, levar esperança. E quando a polícia queria saber onde é que estava o pastor, era só saber na cidade onde tinha um funeral. Eles prendiam o pastor, espancavam o pastor, soltavam o pastor e o pastor voltava a pregar. Prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e o pastor Tadessa voltava a pregar. E um dia a polícia disse assim: agora nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, agora ele vai ficar preso. A gente solta, ele volta a pregar, agora ele vai ficar preso. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou ficar preso, eu vou pregar dentro da cadeia. E levou vários detentos a Jesus. E um dia a polícia disse assim: agora nós não vamos mais só prender, nós vamos matar o pastor Tadessa, para que ninguém queira seguir mais Jesus Cristo. Então eles anunciaram na cidade que no outro dia, 9 horas da manhã, na praça central, o pastor Tadessa seria eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. Então eles pegaram um fio desencapado, levaram o pastor Tadessa, a multidão se reuniu, começaram um discurso contra o cristianismo, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, amarraram os fios no braço dele para alguém puxar uma chave, a corrente elétrica passar e matar o pastor Tadessa eletrocutado. Alguém puxou a chave, explosão e faísca para todo lado, alguma coisa não funcionou, a corrente elétrica não chegou. E eles disseram: voltem para casa, que a gente vai pedir para um eletricista consertar a gambiarra e amanhã o pastor morre. Nessa mesma hora. Levaram o pastor de volta para a cadeia e ele pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar o dia todo louvando a Deus e orando. No outro dia a mesma coisa, uma multidão maior ainda se reuniu. Alguém havia passado o dia consertando a gambiarra, amarraram o pastor Tadessa nos fios desencapados, deram algum tempo para o pastor orar, começaram um discurso contra o cristianismo e deram um sinal para alguém puxar a chave. Todos os fusíveis da cidade estouraram, fumaça e faísca para todo lado, e de novo alguma coisa aconteceu e a corrente elétrica não matou o pastor. A multidão começou a gritar e os policiais ficaram com medo de um ataque, desamarraram o pastor e disse: vai embora, vai embora. E esse missionário estava lá vendo tudo e foi atrás do pastor Tadessa e disse: pastor, para onde é que o senhor vai? O que é que um homem que passou 2 vezes seguidas pela morte vai fazer? E ele disse assim: eu soube que tem um funeral ali, eu vou pregar. E ele disse: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América. E nós estamos na América orando muito por vocês aqui na Etiópia. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse: vocês na América estão orando por nós? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós, se vocês é que estão enfrentando a perseguição? E ele disse assim: missionário, você sabe o que está acontecendo aqui na Etiópia? Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida, pode ser que eu seja descoberto como cristão e seja preso e morto. Como nós não sabemos se aquele é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passou o dia inteiro em oração, lavando a casa, cuidando do gado, cuidando da roça. Nós passamos o dia inteiro em oração, porque aquele pode ser o último dia de vida. Mas eu soube que vocês vão muito bem na América e que tem crente na América que passou o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que está tão bem aparentemente que passa o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade, pastor. Ele falou:
Vocês sabem que é proibido reunir a igreja aqui. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, nós nos reunimos nas catatumbas, nos cemitérios, nas cavernas. Mas eu soube que todo bairro lá na América, vocês têm igreja. E que tem crente que no dia de culto, ao invés de ir para o culto, fica em casa assistindo televisão. É verdade que vocês podem entrar na igreja a hora que quiser, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. E mesmo assim tem crente que não vai para a igreja, que fica em casa, na hora do culto. Ele disse assim, é verdade, pastor. Ele falou, missionário, na minha igreja, eu tinha só uma Bíblia, a minha. Só que eu comecei a perceber que se eu fosse preso, eles iriam prender a Bíblia. E é o que a gente tem de mais importante. Então reuni minha igreja e com lágrima nos olhos, eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e distribuir para cada pessoa da minha igreja. Era mais fácil guardar pedaços da Bíblia do que uma Bíblia inteira. E quando eu estou pregando, missionário, meia-noite no escuro, no meio do meu sermão, eu digo assim, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do coração Isaías 53, porque ele levou aquela página para casa e decorou aquela página. Mas eu soube que na América, vocês têm 8 Bíblias em casa, e que tem crente na América que passa a semana inteira sem ler a Bíblia. É verdade que vocês podem ter quantas Bíblias quiserem, e tem crente que passa a semana inteira sem ler a Bíblia. E o pastor e o missionário disse assim, pastor Tadeu, eu entendi, ore por nós é que precisamos de oração. Irmãos, urgentemente nós precisamos de oração. Porque o egoísmo está tomando conta do nosso coração de uma maneira tão profunda, que nós queremos ir para o céu, mas não queremos ser transformados para o céu. Você recebeu na sua mão um papel, e eu queria que você pegasse ele agora, esse aqui. E eu queria que você assumisse alguns compromissos com Deus. Isso aqui, meus irmãos, é uma autorização para que Deus arranque o egoísmo do seu coração. Primeiro, eu quero separar o primeiro momento de cada dia para meditar na palavra de Deus e separar um momento a cada dia para estudar a Bíblia através da lição da escola sabatina. Quantos querem pedir isso a Deus? Então marque aí, faça um X aí. Depois, eu quero escolher 2 momentos a cada dia para eu fazer o culto com minha família, pela manhã e ao final do dia. Eu não posso deixar os meus filhos saírem de casa sem a presença de Deus, porque eu quero que o egoísmo seja arrancado do coração deles também. Se esse é o seu desejo, marque aí. Depois, eu quero estar em constante comunhão com Deus, por meio da oração. Se esse é o seu desejo, marque aí também. Depois, Senhor, eu quero devolver fielmente o dízimo. Sabe o que é devolver fielmente o dízimo? Se o seu dízimo é para ser R$100, e você diz assim, não, R$100 é pouco, eu vou devolver 150, você não está fazendo nada. Se o seu dízimo é para ser 100, você tem que devolver quanto? Por outro lado, se o seu dízimo é para ser 100 e você devolve 99,90, você está sendo infiel. Então você deve calcular as suas rendas e dizer, Santo Deus, eu quero devolver um dízimo fiel. E se de alguma maneira eu usei o dízimo para mim, eu quero devolver esse dízimo atrasado. E eu quero pedir sabedoria ao Senhor de como devolver. Eu não tenho como devolver tudo, mas eu quero devolver em partes. Mas eu usei coisas que não eram minhas. E assim como Zaqueu fez, eu quero devolver tudo que eu defraudei. Depois, você vai dizer, Senhor, eu quero dedicar uma porcentagem das minhas rendas para uma oferta. Alguém perguntou o que é pacto? Pacto é uma oferta que você determina de acordo com um percentual. Então, o percentual do dízimo, quem foi que escolheu? E o percentual da oferta ou do pacto, quem é que determina? Sou eu. Então você vai determinar um percentual. Apenas uma orientação. Comece com um percentual pequeno. O primeiro salário que eu recebi, eu devolvi 3% de pacto. Mas eu era solteiro. E eu dizia, Deus, eu não estou completo. Aí Deus me deu uma mulher de Deus para casar. Eu disse, Deus, 3% não representa mais a gratidão que eu tenho pelo Senhor. Eu casei, eu não estou mais largado nessa vida.
agora eu quero devolver 5%. Mas eu ainda não estou completo porque eu não tenho filhos. Eu quero filhos, Senhor. E Deus me deu dois presentes, 2 filhos. E aí eu restabeleci meu pacto. Então a cada bênção que Deus dá, eu vou repensando o meu pacto. Então estabeleça um percentual. Pacto é aquela oferta que você não direciona. Assim como você não direciona para onde vai o dízimo, você não direciona o percentual do pacto. Você entrega no seu envelope juntamente com o seu dízimo. Mas quem determina o percentual é você. E você deve determinar qual é o percentual da sua oferta. Se você já tem, só reafirme aí. Depois, eu quero formar um novo hábito de saúde. E eu queria que você escrevesse, não apenas marcasse. Escreva aí: eu quero pedir ajuda a Deus. Eu quero dormir mais cedo. Ou eu quero beber mais água. Ou eu vou tirar do meu cardápio algumas coisas que Deus já deixou claro que eu não deveria mais estar usando. Ou eu vou começar a fazer atividade física regular. Escreva aí. Mas não comece por vários. Escolha um só. Um hábito saudável para você começar. E depois, eu quero dedicar os meus dons. Eu quero ensinar Jesus. Eu quero compartilhar Jesus com outras pessoas. Eu quero dar estudos bíblicos. Eu quero dedicar algum tempo da minha semana para fazer alguém conhecer Jesus Cristo através de mim. Se esses forem o seu desejo, você está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor, através disso aqui, arranque o egoísmo do meu coração. E você vai assinar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque eu consegui terminar essa mensagem. Mas muito obrigado principalmente porque eu tenho certeza que o pedido que eu fiz na primeira oração dessa manhã está sendo atendido. O teu Espírito está andando entre as cadeiras, falando para algumas pessoas: olha, você é o dízimo, você precisa se organizar nisso aqui. Já você é dizimista, mas você não está honrando a Deus com seu corpo. Já você é dizimista, está cuidando do seu corpo, mas não faz o seu culto pessoal ou o seu culto familiar. Ajuda-nos, porque queremos voltar para o céu. Em nome de Jesus, amém.